Paz de Deus aos corações, ao meu coração e ao coração da minha mãe. Estou aqui na casa da minha mãe, Dona Alba, estou aqui em Lorena. E paz aos corações de quem acessar esse vídeo e quem acompanhar o que nós vamos falar aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de vida, especialmente a trajetória de vida da minha mãe, da minha família, com relação à caminhada na renovação carismática católica. Nós estamos ainda vivendo aquele sabor, aquele gosto dos 50 anos da renovação carismática no mundo e 50 anos da renovação carismática no Brasil. Já ultrapassamos e já estamos há 3 anos que celebramos os 50 anos da renovação no mundo e 1 ano que celebramos a renovação carismática no Brasil. E eu queria, assim, que esse depoimento, esse testemunho de uma pessoa que deu tanto da sua vida para a renovação carismática católica, ele ficasse divulgado, ele ficasse conhecido. Então, é isso que nós vamos conversar aqui essa noite, Mãe, a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é isso: como e quando foi que a senhora conheceu a renovação carismática católica? Conheci a renovação em junho de 1979, 76? 76. Acho que é. 76. É Nós tínhamos vindo de Ubatuba, que a gente tinha morado no litoral, e a gente estava voltando para Lorena. Nós tínhamos morado lá de 71 até 76. E nesse período que a senhora conheceu a renovação, a senhora, meu pai, que acabou levando toda a nossa família, nesse período as pessoas, assim, os líderes mais proeminentes aqui na região, era o padre Jonas Abib, e a dona Laura, que depois ficou mais conhecida como tia Laura, E ambos, tanto o padre como a dona Laura, a tia Laura, a senhora os conheceu antes da renovação. Conheci. Então, quando a senhora retornou de Ubatuba para cá, para Lorena, que viu todo aquele movimento novo que estava surgindo aqui, porque eram os primeiros anos, A renovação aqui na região tinha uns 5 anos, mais ou menos, Como é que a senhora viu o padre Jonas? Como é que a senhora viu a dona Laura? O padre Jonas, eu já que eu desconhecia aquele padre Jonas que eu estava vendo, porque o padre Jonas sempre teve aquela santidade, Mas ele não era daquele jeito assim que eu estava vendo naquele momento, que eu estava conhecendo num seminário e que eu estava meio apavorada com o seminário, porque eu não conhecia nada daquilo, estava vindo de Ubatuba, não conhecia aquele modo novo de ser igreja, como se diz hoje, um jeito de ser igreja. Era tudo novidade da senhora. E eu, quando me convidaram para fazer o seminário que eu fui fazer, eu não imaginava que seria aquilo. Então, quando iniciaram, e oremos, e o povo se pôs de pé e ficou naquela oração, meu Jesus, meu coração batia, e eu falava assim: tomara que o padre Jonas entre logo aqui. E quando o padre Jonas entrou, ele também já entrou orando daquela forma. Então era uma pessoa nova que eu estava conhecendo. Ele já era um líder aqui com a juventude antes, Com a juventude, ele trabalhou sempre com a juventude, Então era esse padre que eu conhecia, porque eu tinha 2 filhas jovens, E era esse sacerdote que eu conhecia. E de repente veio um sacerdote novo, era renovado, e o homem, nossa, foi assim que eu conheci o padre Jonas. E mais tarde, quando eu conheci a dona conheci a dona Laura nova, foi outra forma que me assustou. Porque aquela que eu conhecia era uma doceira, ela fazia doce, eu conhecia, porque a minha cunhada, a minha família também estava
nesse ramo, né, de doce. A tia Ida, né? É, de bolo, essas coisas. E quando eu conheci a Dona Laura, já tinha deixado tudo isso. Inclusive, ela chamou um carroceiro e mandou que o homem desse. Ela ficou despojada, ela se despojou. A renovação para ela foi um despojamento mesmo. Ela chamou o carroceiro e mandou que ele levasse tudo, todas as formas, todas as coisas que ela tinha, ela doou tudo, deu para quem quis. Então era uma nova tia Laura. Foi tudo muito impactante, né? Meu pai ainda continuou trabalhando no litoral, né? E foi num dia que ele, quando ele teve o primeiro contato assim, de renovação com a senhora, foi a senhora contando que estava chegando de um seminário, né? Como é que é essa história? Eu tinha ido no seminário e eu sempre chegava e ia ler, vinha a semana toda, né? Vinha aquelas orações que tinha que fazer diariamente, né? E tinha uma tarefinha, né? Que era da semana, né? Tarefa diária. Então eu estava olhando, deitada assim na cama e olhando aquelas mensagens, aquelas coisas novas, que eu não conhecia nada daquilo. E aí ele chegou no mesmo dia que ele foi para Ubatuba. Ele ia na segunda-feira cedo e só voltava no sábado. E quando ele chegou, ele bateu na porta, nossa! Você tinha acabado de chegar do... Eu tinha acabado de chegar. E era o estava último dia, fazendo né? escondido, né? Porque ele não tinha essa renovação. Então, aí eu vesti a camisola por cima da calça de veludo, que eu tinha vindo do seminário, um frio, era mês de junho. Aí ele chegou e falou: nossa, mas você demorou tanto para abrir a porta. Não, que eu estava dormindo. E aí ele, mas de calça de veludo? Oh, não, sabe o que é? Eu fui tomar injeção. E eu tinha ido mesmo, eu tinha passado na farmácia e tinha tomado injeção. E tinha guardado, enquanto eu fui abrir a porta, eu guardei todas essas papeladas que eu estou falando, estava guardado dentro da lata de arroz. Mas já está esquecendo uma parte importante que me cabe, é parte da história, né? Que o Padre Jonas disse quando chegar em casa... Ah, mas isso foi no dia do batismo. Então, no dia seguinte, esse conhecimento que o Danúcio teve, que eu estava fazendo seminário, ainda não tinha terminado o seminário. E aí o Padre Jonas falou, no dia do batismo, né? Quando vocês chegarem na sua casa, impõe a mão na primeira pessoa que bater, que vier abrir a porta. E quando eu bati, foi você que abriu. E naquele tempo você tomava 2 remédios fortes e foi a sua primeira cura que eu vi, foi essa sua. Que se deixou de tomar aqueles remédios imediatamente. Foi uma cura maravilhosa de Deus. Mas sobre o assunto do Danúcio, quem ouve falou assim, mas a mulher fazendo seminário escondida do marido, mentindo, é que ele não era um cristão, né? Que ele, para que nós casássemos, ele foi batizado, fez todos os sacramentos antes do casamento. E ali ele ficou, e não voltou mais. Então, nesse momento, que foi a consagração, mas Deus sabe das coisas e uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui é isso. Quando a gente pensa que as coisas estão acontecendo para o nosso mal, é para o nosso bem, o Danúcio estava deixando o emprego. E eu achei, e foi a coisa mais linda que aconteceu para nós, foi essa saída do emprego dele. Ele trabalhava na polícia, né? Trabalhava na polícia. E aquilo estava estressando muito. Com amigos, estava muito
Pois é.